Alô, Trump? Good or not? Tá me incomodando again. Que war? Oi, tô falando da guerra, gente. Da guerra do Irã. Oh, Da que guerra do prazer Irã. ouvir isso daí. Assunto polêmico. Hein? Você tá zoando o negócio do Serjão aqui, ué. As embalagens de leite tá subindo, Trump. Ureia. Price is going up. Nós vamos gravar aqui, depois a gente manda pra você. Tchau. Pra ele continuar ligando pro João. O homem tá brabo lá, gente. É bravo demais, velho. E o pior é que quando junta Israel e Estados Unidos com focos diferentes, às vezes, embora a metodologia, isso está impactando demais o nosso negócio, né? É verdade. Recentemente, a ação de Israel no Catar, principalmente, lá nas usinas de produção de gás, impactou demais no preço do gás, 30% num dia só de aumento. Nunca vi um negócio desse. Então, isso vai impactar para a gente aqui. Nós queremos saber, e essa conversa, né, Ricardo Valias, é como essa guerra atua no sistema psicológico do gestor dentro da propriedade. Porque nós vamos ter que se preparar também para a guerra. Já existiu uma guerra de produtividade, né, de rentabilidade, de liderança, e agora, no meio disso tudo, nós ainda vamos ter que lidar com mais esse fator. E vocês até comentaram, né? Existe uma palavra que todo mundo adora e agora ela está pegando o nosso pé. Qual que é a palavra, Valias? Qual que é? A tal da globalização. O Sérgio pensa, os treinos não combinam com a gente, né, mano? Fica nós dois olhando um pro outro com cara de tacho. Não, mas é verdade, porque nós vivemos a transição da globalização. A turma mais nova não viveu isso. Então, e a gente agora está sentindo na pele, né? Mas peraí. A turma cobra de nós. Vamos falar de guerra hoje? Vamos. Então, mais um episódio do Sercast. A turma cobra esse cumprimento. Não, tinha que parar e fazer. Que Deus nos abençoe sempre que a gente consiga contribuir com a nossa... Como é que fala 57 lá no 57º? 57º episódio. 57 episódios do nosso Sercast, meu amigo. E olha que oportunidade, né? Que oportunidade que nós estamos tendo de falar de um assunto que hoje está movimentando as cadeias do agro de uma forma estruturada. E nós não somos economistas, nós não somos políticos, nós não somos especialistas em guerra. Nós somos atrevidos. Então, nós vamos pegar tudo o que nós ouvimos no dia a dia das nossas propriedades e vamos discutir com você como é que a gente vê a oportunidade de a liderança e a gestão se preparar para esse momento delicado. Essa é a nossa tônica. É lógico que a gente vai comentar de alguns dados que a gente vai ouvindo aí, mas assim, eu queria que você seguisse esse podcast, publicasse ele nas suas redes, fizesse o sininho, mandasse para o grupo da família, porque o que nós vamos falar aqui quais são as estratégias que cabe à liderança no dia a dia, porque a mim ter controle sobre o preço de petróleo, nenhuma. E eu vejo gente perdendo horas do dia discutindo sobre o preço do petróleo. Eu pergunto, cara, vai estudar como você vai economizar petróleo dentro da sua propriedade. Exato. Como é que você vai otimizar o uso? Porque você ou eu não vão mexer no preço dessa commodity. Exato. E gente perde o dia inteiro discutindo sobre o impacto. O que vai fazer para o petróleo baixar? Cara, na boa, não cabe nessa mesa aqui. Nós não vamos falar sobre mercado de petróleo, porque nós não somos desse métier. Certo, doutor Valias? Certo, doutor Ricardo? Perfeito. Boa introdução. E uma coisa, né? Mais uma vez, nada ensaiado, né? Isso aqui tudo. O meu desespero, mais uma vez. O Ricardo quer morrer, gente, que ele é muito organizado. Eu quero saber como essa guerra dentro da cabeça dele funciona, né? Ele fica louco. Eu outro dia escutei um caboclo falando que não está preocupado com o preço do petróleo, que ele não bebe petróleo, ele bebe outro tipo de álcool. Escutei um cara falando isso aí. Mas, rapaz... Não vou falar o nome dele, subir. Eu me recuso a falar o nome dele. Você sabe, Ricardo Valias, eu tive estudando, eu gosto muito, tive a oportunidade de estar em Israel, né? A gente teve, muita gente conhece lá, o Oriente Médio ali, né? Aqueles países todos ali do Oriente Médio. E o comentário é que neste momento agora, e esse é o grande perigo, sabe, Ricardo? É que a arma mais poderosa que um país tem do outro é justamente, você falou de beber, é justamente a água. Exato. Porque lá, a água que o pessoal bebe vem do mar. Eles têm que tratar todas para dar destinação. E se os caras atingir essas bases, começa a ser aquela guerra de destruição do pouco de caráter, de amor próprio que as pessoas têm. Então, assim, nós estamos muito preocupados porque as próximas guerras podem estar vindo justamente no que você está falando. Ninguém vai beber
combustível, mas se a gente não tiver água, isso pode se tornar um problema. A água já é um problema, uma guerra minha lá na Colorado, a água já é uma guerra particular seu lá. também, né? Olha só. A gente acha que É o bem problema tá globalizado. longe, É. A gente Mas- acha que às vezes o problema tá longe, não tá dentro. E a gente precisa entender, gostei muito de um livro que eu li que fala o seguinte, que o diabo, na figura do diabo, ele atua em 98% das mentes humanas, porque ele atua no medo e atua em tirar a verdade das pessoas, em deixar as pessoas alienadas. Alienação e medo são as armas do diabo. E a maior alienação é a gente não entender o que está por baixo das coisas. Eu participei de um curso de liderança na Federação da Agricultura em Minas há mais de 15 anos. E já foi falado lá, as próximas guerras serão por água e por alimento. Eu concordo com isso. Esse é o Água meu grande e alimento. medo. E esse é o grande risco que o Brasil corre. Quando, não quero sair do tema aqui, mas quando se discute Amazônia, não é meio ambiente, é água. Né? A Amazônia É um recurso é a que maior ninguém fonte vive de água sem. do mundo. Né? E ninguém vive sem, né? Então, Varias, e olha só. Mais uma guerra aí que nós vamos viver daqui a uns tempos. Nós estávamos falando de um assunto e veio para outro, né? Tudo isso nos traz conteúdo, né? Traz alguma... Eu queria fazer um alertazinho aqui às pessoas que nos ouvem. Eu fiz uma pesquisazinha nos nossos ouvintes e a maioria são técnicos, são gerentes e são proprietários que escutam o nosso podcast. Eu quero fazer um pedido para os técnicos, para os gerentes e para os proprietários que nos escutam. Oriente, eduque, leve o nosso podcast para os colaboradores, sabe? Mostrem para eles isso, façam eles escutar, escute com eles um pedacinho importante que você achou, leve para a sua equipe, ponha mais conhecimento, mais argumento, mais dúvida, mais conhecimento na cabeça dos seus colaboradores, né? Faça-os visualizarem coisas mais importantes, você vai enriquecer essa pessoa. Porque às vezes a gente fala, fulano não tá nem aí, fulano não importa, fulano não quer saber, fulano... Que guerra? O cara não quer saber de guerra, não. Ele não quer saber porque às vezes essa informação não chega nele. Exato. E ela pode chegar através das suas mãos que você está nos ouvindo. Então, faça esse podcast nosso chegar em mais pessoas. Primeiro que você vai fazer entender que o algoritmo vai entender que esse nosso conteúdo é importante e ele vai mostrar para mais pessoas e você vai ajudar o algoritmo e levar para mais pessoas. Isso aí. Tem muita gente que escuta o nosso podcast e não curte, não se inscreve, não comenta, não compartilha. Não ajuda a gente a divulgar, né? Então vamos fazer isso chegar para mais pessoas. E reforçando, quando você gostar de um corte do nosso podcast, que vai estar no Instagram, por exemplo, vai lá no YouTube, né? Vai lá no Spotify, Isso. deixa Tem correr. todo o episódio lá. Eu tive em Uberlândia agora, tive muito feedback positivo, sabe? Falando assim, vocês são nossos companheiros de viagem. Bacana. E a gente quer que seja, companheiro de viagem da vida. Sabe? Isso aqui é uma doação, na verdade. Nossa, né? Às vezes, Vali, tem gente que não sabe. Eu sempre escuto no 1.25. Aham. É longo. Você bota lá, aumenta a velocidadezinha da fala e bota no seu rádio lá e vai ouvindo, bota no Spotify lá. Então, o importante é isso aqui, chegar para mais pessoas. Bom demais. Então, vamos decifrar estas guerras internas e externas. Eu puxaria a conversa aqui, porque para falar do impacto dessa guerra, é legal a gente falar alguns números, né? Ricardo Valias, né, por exemplo. A gente tem aí, e nós estamos falando para a cadeia do agro, né? Se tem uma coisa que pesa bastante na cadeia do agro é a parte de adubo, fertilizante, né? Você vê, nós vimos um salto aí na ureia aí de mais de 46% no valor. Você que está nos ouvindo aí, você imagine algo que subiu quase 50% em 30 dias, né? Nossa Senhora. Você pega aí o fósforo, né? Nunca teve ao preço de $800 a tonelada. E você fala, cara, essa guerra não é comigo, ela está lá no Irã. Você e eu e nós e o nosso time precisam entender que isso vai impactar direto no milho, no café, no leite, na pecuária, na aves. E as pessoas falam assim, vocês estão de brincadeira, isso não me importa. O cara não entendeu ainda o que é o impacto do Oriente Médio na compra desses produtos. Exato. Porque quando os nossos navios vão para lá carregados, eles voltam carregados de fertilizante. Exato. Se não está indo, porque a demanda cai, porque um país em guerra, o que ele faz? Ele se programa. Nós vamos impactar demais na nossa cadeia. Eu estou bem preocupado. Agora, estar preocupado não é deixar o medo que você falou. Qual é a ação que eu tenho para isso? Porque nós não temos dúvida que o aumento do diesel vai impactar, o aumento do frete vai impactar e, consequentemente, o custo da colheita vai ser maior. Agora, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Como é que eu devo me portar diante do meu time?
Essa é a conversa que você tem que fazer aí, que nós estamos fazendo aqui no nosso dia a dia, é com essa visão que nós queremos trazer, o que a liderança pode fazer de melhor agora. Isso. Era essa a base que eu queria trazer para a nossa Preocupação conversa. não é sinônimo de paralisação. E os caras paralisados, esses são os piores gerentes que tem. O cara que se paralisa diante de um problema desse, esses dias eu estava até conversando, até postei um vídeo no meu Instagram num domingo, e eu queria saber se o meu time conhecia o volume de estoque de diesel que nós tínhamos na fazenda. E eu gravei um vídeo despreparado, como esse nós estamos fazendo aqui. Falei pro cara, quantos mil litros de diesel nós temos aí? Ele falou, 15 mil litros. Falei, tá para quanto tempo? Falou, dá para 10 dias. Ou seja, eu queria saber, vocês realmente estão monitorando o estoque? Porque nós temos que falar, cara, o seu trabalho é fundamental agora. Né, de estoque, de preço, de tudo. Que subiu o preço, nós já não aguentamos mais segurar. E é interessante que isso é a gestão. Essa é a gestão. Faz parte. Tem que preocupar com o preço e outra coisa, vai ter disponibilidade ou não vai? Que é outro problema dessa guerra, né? O Brasil, uma vez um aluno de veterinária ficou muito bravo comigo, que eu falei numa palestra que uma das mentiras que nós contamos é que nesse país em se plantando tudo dá, que é uma mentira desde o descobrimento, tem que fertilizar. A gente não tem que pôr adubo, né? Então, assim, nós dependemos... O celeiro do mundo precisa de adubo que não está aqui dentro. A gente não tem. Exato. Então, só que isso, nós vimos o diesel, a gasolina, o etanol subindo, todo mundo viu. Mas como que isso impacta o negócio? E outra coisa, o medo paralisa. Medo paralisa. Então, o gestor que ficar com medo, ele vai parar. Só que no nosso negócio não tem jeito de parar. As plantas têm que ser colhidas, está crescendo, ou o leite não para, o corte não para, nada para, né? E aí é a questão de prioridade. Como que você define as prioridades agora? O que eu tenho que parar de fazer? Eu vou continuar gastando energia mesmo, de recursos humanos e de fertilizante. Eu vou usar fertilizante no jardim ou vou priorizar a lavoura? Né? Eu vou continuar rodando do mesmo jeito ou eu vou ver o que é prioritário? Sabe? Os tratores estão andando certo ou está indo para fazer o que não precisa? É contingência, né? E eu quero fazer uma provocação para vocês dois, que me veio à mente aqui agora. Vixe Maria, você não gosta, Ricardo? Não, ele quase não gosta. Veja bem, uma coisa aqui, né, até escrevi, ó, uma ação humanitária. Vocês concordam com aquela pessoa que pensa assim, ó, eu vou comprar o máximo possível que eu puder, vou estocar, vou encher meus estoques, e aí, se faltar para o meu vizinho, para o meu amigo, eu vou preocupar com o meu estoque? Como é que é isso? E essa parte de falar, bom, nós temos 10, nós somos 10. Se um comprar 5, vai sobrar 5 para os outros 9, né? Então, até nisso, a gente tem que ser humano e falar, bom, o Sérgio citou estoque. Eu sempre mantenho aqui estoque para 7 dias. Não, eu vou comprar para 6 meses, eu estou com dinheiro no caixa, eu vou encher os estoques, vou fazer. E o resto é que se lasque. Se o cara não tiver ureia para plantar, se não tiver diesel para colher, esse é problema dele, não é problema meu. Vou resolver o meu e o resto que pegue fogo. Né? Olha o tanto que tem que ser amplo essa visão, né, da guerra, da dificuldade, da escassez, o tanto que ela tem que ser interessante. Eu vi um vídeo que eu quero falar ele para os nossos próximos episódios. O cara perguntou assim, Valeu, eu sei que gosta muito de história, o cara chegou e falou assim, quando você vai na padaria, Sérgio, você vai na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? 99,9% das pessoas vai por causa do pão. Aí o cara fala assim, mude isso. Vá por causa do padeiro. Porque se você vá por causa do pão, se o pão ficar ruim, se o pão acontecer algum problema, você larga a padaria e vai embora. Se você passar a ir por causa do padeiro, você humaniza e você entende que ele é um ser humano que está trabalhando para você e você trabalha para outro, e essa comunidade, né, vira comum para todo mundo. Então vá por causa do padeiro. Você pode dar um feedback para ele ao invés de virar as costas. Aí ele é seu irmão. Aí ele é seu irmão, né? A humanidade. Bom ponto. Então, é outro ponto que a pessoa tem que pensar, né? Mas assim, eu vou talvez decepcionar você, Ricardo, mas eu vou ser verdadeiro aqui. Eu acho por isso que o nosso podcast é bom. Na situação que nós estamos passando agora, eu acho que um produtor não pode falar assim, eu vou comprar só 20% do adubo que eu vou precisar, porque eu quero largar 80% para que um produtor lá de outro lugar compre.
Cara, na Essa é a realidade, provocação que eu queria a ver. estratégia aqui, nós estamos falando sobre liderança, é por isso que nós queremos que você acorde como líder. Você precisa primeiro fazer a sua tarefa. E a grande tarefa de um líder é gerar resultado. Isso. Gerar resultado é manter a sua equipe. Então, o que nós estamos chamando a atenção aqui, tem gente que não está nem aí preocupado com essa guerra. Nós estamos tentando trazer, você que é um líder atualizado, está aqui com a gente desenvolvendo, se você tem recursos e você pode antecipar sua compra de fertilizante, é uma oportunidade. Você fala assim, mas eu tenho que largar lá para... Não, cara, você tem que garantir, nesse momento agora, uma operação que você precisa pensar nas entregas dos valores que você se comprometeu com a sua empresa, com o seu time, com as suas pessoas, né? E a mesma coisa do diesel. Eu não acho que ninguém vai estocar diesel por muito tempo, até porque é um perigo isso e ninguém tem estrutura Tem para onde isso. O estocar. que você precisa fazer o meu estoque que eu deixava ele descer a 10%, hoje eu vou deixar ele descer a 40% e vou repor. Então, eu não estou exaurindo o combustível do mundo, mas eu tenho que preparar o meu time e falar, olha, eu como gerente, como gestor, eu tenho que dar a vocês condição de trabalho, para que vocês garantam o sucesso do negócio, porque é um período de crise. Eu chamo isso não de crise, mas eu chamo de sinal de alerta. E o sinal de alerta Boa. é, como eu, com o meu recurso, que é extremamente limitado, eu como líder, o que é que eu preciso fazer? Eu vou deixar tudo para comprar lá na frente? Pode ser que a demanda... porque está tendo restrição de movimentação. Vai ter gente que não vai ter ureia para pôr na adubação. E eu posso faltar para mim, mas talvez eu preciso de uma parte necessária para produzir o mínimo, para bancar meus custos, porque senão eu quebro também, né? Exato. Então, assim, a minha visão é que a gente não podemos pensar em diminuição da área a ser plantada por causa da guerra. Acho que nós não estamos aí ainda. Mas a gente tem que fazer compra antecipada de fertilizante, sim. Eu acho que é a hora, quem pode, né? Uma parte, pelo menos para o plantio, porque é difícil, ninguém tem dinheiro para tudo na vida também, né? A gente não tem, eu acho. Os caixas das empresas não estão... E nós, não, né? não. Como é que fala quando acha o ouro lá, né? Pampurrou, né? Não, tá empapuçado de grana. Não tem. Empanturrado. Eu acho que a oferta e a demanda tá num momento delicado, né? Nós estamos passando isso na laranja, por exemplo, a laranja nunca teve um preço tão baixo como está agora, porque tem uma oferta maior do que a demanda. Exato. Então, assim, e além da laranja não estar valendo muita coisa, o adubo que vai pôr no pé da laranja está valendo muito. Exato. E o diesel que vai pulverizar está valendo demais. Então, você fala, como é que eu faço? Agora, se eu paro de pulverizar, eu paro de pôr adubo, eu mato o meu negócio. Então, assim, é a hora da liderança olhar e falar o que eu posso fazer com o meu time, com o que eu tenho aqui. Então, eu sempre brinco, né? Todo mundo tem um pouco de adubo guardado lá na tulha que estava ficando velho. É a hora de usar. Exato. Porque, primeiro, né, com 15, 20% de taxa de juros ao ano, estoque nunca foi tão caro como agora. Então, você que é líder, é a hora de você trabalhar com os menores estoques e fazendo isso aí rodar mais rápido. Mas... Isso é operação de guerra. Guerra fiscal dentro da fazenda, porque essa operação, eu e você dominamos. Então, o cara que eu tenho estoque para 7 meses, meu amigo, aquele produto chega no final do ano custando 20% mais caro, porque ninguém está aguentando um juro tão alto para estocar também. Mas essa guerra é que eu quero falar. Essa provocação que é boa. Né? Você ouviu um ponto de vista certo. Isso é que é o legal desse podcast nosso. Fazer as pessoas pensarem. Exato. Né? E não existe uma organização que permita um altruísmo nesse momento. Esse é que é o negócio. Né? Então, assim, beleza. Eu mas raciocina aqui, Valia. Mas eu vou quebrar ali na frente e ninguém vai. O Sérgio falou, eu preciso de 100, eu não vou comprar 20 para deixar 80. A minha preocupação é o cara que compra 200%. Isso, eu entendo. O cara que compra para ganhar em cima do mercado, talvez não seja a hora. É isso aí. Sabe? Eu vou comprar adubo para mim para revender para todos os meus vizinhos. Faz um raciocínio em cima disso também. Não, mas o que eu penso é o seguinte, eu estou de acordo com o Sérgio. Se eu toco uma empresa, eu tenho que fazer essa empresa andar. Nesse momento, eu estou focado na preservação do negócio que eu estou inserido. Ele precisa tocar, ele precisa sobreviver, até porque tem muitas famílias que dependem dele. E aí tem também Você a questão... é líder, né? É líder. É cuidar de gente. Exato. Né? E tem a questão do risco. Né? Eu preciso assumir alguns riscos. Então, quando o Sérgio fala assim, é hora de construir um estoque que me dê segurança, ele sabe que ele vai pagar mais caro por isso agora, é o risco. Porque se normalizar tudo, vai cair o preço. Mas eu estou garantido, eu assumi esse risco. Perfeito. Agora, se não normalizar, é o caos. Por quê? O que acontece, né? Nós estamos sem previsibilidade. Exato. E a gente sempre fala isso. A economia não é previsível, o Brasil não é previsível, mas agora, uma guerra da Ucrânia, que era para durar uma semana, todo mundo dizia, está durando 4 anos. Eu tenho certeza que o Good or Not aqui achou também que ia resolver o problema em uma semana.
apenas matando os líderes, Só ele os achou líderes, que ia... mas não é. não Ele, é a só isso, guerra os é cara- contra um povo, a guerra é É uma contra... estrutura Uma bem É cultura. contra uma alicerçada. cultura, é contra Antiga. o indivíduo, que a vida dele vale muito menos do que o que ele pensa de Se religião, tem, por e se exemplo. tem uma coisa que junta Né? um país é uma guerra, né? Por exemplo, tem Exatamente. muita gente que era contra lá os Khamenei, mas, cara, matou o cara, os Os caras ca- se juntaram. Então, Caminhei. mas Caminhei. mas vai mudar, vai durar quantos dias? Uma semana, 2 semanas? É. Então o Brasil está colhendo a maior safra de grãos, está com problema de escoar essa safra. Nós vimos a Cargill sair do mercado na Boi de soja, que compra. nunca aconteceu antes, né? Nós estamos vendo o boi, pelo que eu vejo, a cota, a China agora tem cota, nós vamos bater a cota em junho, e aí tudo que for vendido para a China a partir de junho de carne, ela tem 50% de imposto, apesar da carne brasileira ser a mais barata do mundo. Nós temos a questão do leite, o Sérgio comentou com a gente aqui da embalagem do leite, que é até legal você falar, Sérgio, Sim. né, imediato. Então, assim, tomada de decisão, gente, ela é com o que eu tenho na mão naquele momento, e eu vou assumir risco. Né? Então, nesse momento, o que o gestor tem que fazer? Ele tem que demonstrar para a equipe que ele está tomando as decisões, porque ninguém gosta de jogar num time que vai perder. Então, ele corre o risco de, só de não falar. Tá todo mundo vendo na televisão, no Instagram, o que está acontecendo. E meu líder não tá falando Não nada. está falando nada. Então, por que não chamar a turma e falar, moçada, nós estamos passando um momento muito preocupante. Agora, nós vencemos a pandemia, nós vamos vencer isso aqui também. Não tem dúvida. Eu preciso de você nisso, capriche mais, pense mais, haja mais com a cabeça, menos com o corpo. Vamos economizar o que dá para economizar, para poder sobrar para todo mundo, né? Esse é o impacto da presença, né? Por exemplo, isso é Porque eu- fundamental Sérgio, agora. é o que eu não vejo acontecer, sabe? Eu vejo assim, numa empresa igual eu, Ricardo, trabalhamos, num momento de insegurança, cara, todo mundo se reúne e tenta, né, definir um plano e vamos falar, e vamos comunicar. Eu não vejo isso acontecer, principalmente nas fazendas. Olha que legal, e só o para... nosso Pode falar. e o nosso podcast, ele sempre tem a primeira intenção de levar instrução de gestão, de liderança para as pessoas. E isso que o Valise acabou de falar é muito importante para os gestores. A gente fala tanto, né? Acho que praticamente em todo episódio nosso. Reúna com a sua equipe e alinhe as coisas com ele. Isso aí. E num momento de alerta, como o Sérgio colocou, é mais importante ainda. Puxa. É mais importante ainda. E é legal isso, eu queria dividir com vocês, né? Ainda ontem. E quando eu digo ontem, é legal, porque esse episódio deve estar indo aí no ar agora, dia 1º. Por aí, né? Dia Hoje 1º, né? É. Dia 1º, e nós tivemos reunião dia 27, 26 e 27, e nós, pela primeira vez, nós fizemos uma reunião prévia para ir para a reunião com os nossos coordenadores, e essa reunião prévia foi com os gerentes, com os diretores e com as consultorias técnicas, de ver como nós podemos, no caso da laranja, né, como nós podemos melhorar a performance de tudo que nós aplicamos na laranja para a gente ter que passar menos vezes para economizar não só tempo, como dinheiro, como estoque, mas principalmente diesel e operacional. Né? Então, assim, acho que é a hora da gente sentar e falar, cara, o que é que nós podemos melhorar? O ano, no caso da laranja, termina agora em abril, e a gente fez o que é que nós fizemos no ano passado que nós temos que melhorar? O que funcionou que nós vamos manter? Isso é gestão. O que não funcionou que nós precisamos melhorar? Qual a estratégia, né? Se nós vamos pôr uma cauda maior, e essa cauda maior vai me permitir uma maior eficiência, eu vou ter menos operação, porque eu economizo mão de obra, trator, diesel, um monte de coisa. E também gerar custos de estoque. Então, a gente trouxe para o nosso time a importância dos estoques. Quanto está custando os estoques? Eu acho que você que é líder tem que ter coragem de falar, pessoal, é um ano de ajustes, de apara, de retenção, porém, não é um ano de desespero. Se você não toma essas providências antecipadamente, lá na frente isso pode ser um desespero. Mas se você senta e define com o seu time que todo mundo vai ter que trabalhar com a sua cartilha de estoque mais apurada, porque não dá para ter grande estoque, nós estamos fazendo um compromisso. Não é uma tarefa, sua tarefa é trabalhar com estoque zero, não, é um compromisso que nós vamos ter que trabalhar. Eu acho que é isso que é o momento da gestão, né? Eu imagino que isso deve estar acontecendo em várias cadeias. Nós estamos super preocupados, mas não desesperados. Nós estamos se movimentando para estar bem preparado, porque vamos ter desafios maiores do que o que nós já passamos. Perfeito. E tomara que as pessoas que estão nos ouvindo, os gestores, os donos,
consigam levar isso para os colaboradores entenderem a parte deles, né, Sérgio? É muito importante, você que é colaborador, tomara que isso aqui vira um corte, e esse corte chega em muitas pessoas. É hora de Que estar junto, né, E às vezes o Ricardo? colaborador fala assim, mas Dividir responsabilidade. o colaborador pode pensar muito bem assim, mas o que eu tenho com isso? Eu estou fazendo minha parte, eu estou trabalhando. Você tem muito a ver com isso. Você pode, primeiro, trabalhar melhor. A gente fala muito isso nos treinamentos nossos. Você pode ter mais cuidado com as coisas, mais atenção com as coisas. Capricho. Economizar. Né? O cara que vai pôr ração no coxo e geralmente cai 10%, vamos eliminar esses 10%. O cara que às vezes pode engraxar um trator com meio quilo de graxa e ele gasta 1 quilo de graxa. Então, avalie quanto você pode economizar no que você trabalha. Quebrar menos, ter mais cuidado com as máquinas. Essa é a sua grande parte do processo. Máquina ligada, Nós trabalhar. estamos no momento de alerta. Né? Atenção, sinalzinho amarelo. E o Valias falou muito bem, nós vamos passar, nada de pessimismo, né, Valias? Nada de o mundo vai acabar, não vai. O mundo não acabou em 2000, agora não vai acabar mais também não. Se for acabar em 3000 vai estar longe. Né? Sem dúvida, a guerra é impactante, mas a pandemia que deu uma paralisação mental no mundo inteiro, e nós, o ser humano tem essa capacidade. A grande diferença é isso que nós estamos colocando aqui. Como é que você, aí na onde você atua, como é que você está se preparando para que as crises sejam as menos traumáticas na sua equipe, no seu time, no seu resultado? É isso que nós queremos, que as pessoas entendam. O impacto da guerra não é só financeiro, ele é psicológico. Perfeito. E se nós nos paralisarmos diante da guerra, nós vamos ser facilmente abatidos por ela. E eu vou fazer um compromisso com vocês dois. Segunda-feira que vem agora, a aula da comunidade é minha. Eu vou levar esse toque lá pra turma. Boa. Caramba, tá? Essa comunidade tem muita gente boa lá. Vou dar essa piscada a hora que a gente for discutir, porque durante a aula eu não vou tocar nisso, mas na 1 hora de discussão nossa, né, pós a aula, eu vou dar esse toque e vou pedir a moçada para pontuar. Esse toque vai ficar gravado lá, né? Você que ainda não faz parte da comunidade pode entrar lá depois e assistir toda essa filmagem. Eu quero ouvir o que a turma nossa lá da nossa comunidade está pensando sobre isso. Porque lá tem proprietários, né? Tem gerentes, tem técnicos e tem colaboradores junto conosco lá. Bacana. E olha que legal, é uma coisa que eu acredito muito, sabe? A gente levar um pouquinho de consciência para quase 300 pessoas que estão na comunidade. Essas pessoas levarem para 3 pessoas. Do seu time? Do time. O time levar para mais 3 pessoas é uma pedra que a gente joga na água. Ela vai uma onda do bem, né? Onda do bem. E eu vou aproveitar a fala do Sérgio, da reunião que eles fizeram, e aí eu quero falar com você, que é consultor técnico. O Sérgio falou aqui que reuniu com os consultores técnicos. Você, consultor técnico, está entendendo o que o seu cliente está passando? Ou você vai querer que ele continue bordando o cabo da colher, fazendo tudo do jeito que você quer e não do jeito que ele precisa, sabe? Olha aí. Porque esse é um gap que eu tenho notado. Olha que alerta. Porque como eu sou técnico, eu acabo sendo muito duro com as coisas. Eu quero tudo na excelência. E talvez esse não seja o momento de buscar a excelência, seja o momento de buscar a sobrevivência. Resiliência. A resiliência. E aí eu tenho que abrir mão de alguma coisa que eu não posso ir mais na 5ª casa depois da vírgula. Boa, Valias. Né? Eu tenho que ver o que eu tenho que abrir mão, o que eu vou entender da fazenda, da operação que eu presto consultoria e empresa. Então, nesse momento, o que eu tenho que entender? Eu quero que o cara pinte a parede ou eu quero que ele pegue esse dinheiro e use para garantir o emprego de todo mundo? Exato. Inclusive, talvez nós estamos naquele momento onde os consultores, você que é consultor aí, você tem um papel importante. É o papel de informar, mas veja, eu não estou pedindo para você trazer dados para mim, pelo amor de Deus, eu já estou cansado de tantos dados. Eu gostaria de consultores que me trouxessem informação, porque as melhores decisões são tomadas com informações boas e não em cima de dados só. É a hora de trazer informações e dizer, olha, isso vai acontecer, vamos se preparar aqui, isso dá para a gente fazer, isso dá para a gente deixar mais para frente, porque nós de fato estamos passando por um momento nas cadeias do agro, seja ela de frango, de açúcar, de café, de soja, que vai dar uma estremecida bem grande. E você e eu temos que estar preparado com o nosso time para estar próximo. Porque nesse momento, o consultor que fica em casa fugindo das reuniões, cara,
é tudo que a fazenda não precisa, porque agora é hora de separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres. É a hora da gente ir para dentro e falar, cara, o que eu posso fazer da minha área para contribuir? E isso aqui não é para provocar pânico, não. Não. Mas a gente vai ter uma retração de demanda e um aumento de custo para a produção. Então nós perdemos nas duas pontas. O pessoal compra menos e vai ficar mais caro para produzir. Então nós realmente precisamos estar preparados para isso. E isso é a ideia do nosso podcast. Trazer a ideia da guerra, já que nós não somos políticos, nós não somos estrategistas de guerra, mas nós somos estrategistas e políticos de guerra interna da porteira para dentro. Exato. É isso que nós queríamos trazer, né, Ricardo? É isso que a gente queria trazer no dia a dia. E me veio uma ideia aqui, nós precisamos fazer um podcast sobre o papel do consultor nas empresas. Porque o consultor, ele é quem está mais em contato com a equipe, ele é o cara de fora, ele é a novidade. Então, eu como consultor, eu posso ajudar a liderança a sedimentar a cultura ou eu posso destruir a liderança com um comentário que eu faço, não concordo. Eu chego numa propriedade, nós estamos em restrição. Eu estou indo semana agora, uma fazenda grande de produção de café. Imagina, eles estão começando a colheita, né? Tudo provisionado. É uma fazenda que vai colher muito café. Você imagina a guerra que é colher esse café nesse ambiente. Nesse ambiente, nós vamos começar a colheita. Vai ter diesel até o final? Sabe? Como que as pessoas estão preparadas? Olha que risco. Mas olha que coisa interessante. Eu estou indo lá falar com a liderança da fazenda. Só quem tem liderados preparar para uma guerra, que é a colheita. Olha que visão estratégica, é um processo, que coisa fantástica. E aí, nesse momento, esse podcast está me ajudando a elaborar o que eu vou fazer lá. Né? Por quê? Porque o bicho está pegando mesmo. Está pegando mesmo. Então, a gente não pode ser ingênuo, achar que não está acontecendo nada, né? E tem que ter cabeça no lugar e saber onde atuar. Existe um modelo que é o seguinte. Existe a zona da preocupação, que é imensa. E a zona da influência, que está lá dentro da preocupação. A zona da influência é onde eu posso atuar. Só que nós, humanos que somos, passamos mais tempo na zona da preocupação do que da influência. Vai ter petróleo ou não vai? Não sei, o que eu posso fazer? Isso aqui, se vai ter ou não vai ter, eu não tenho domínio. Não tem domínio. Aqui eu tenho. Vamos economizar? Vamos otimizar? Aqui eu tenho. Então, assim... Que as suas ações, né? Corra da zona da preocupação, pule para dentro da zona da influência. Pré-ocupar e ocupar antes. Exatamente. E eu Isso é ser protagonista, né, Ricardo? Eu tô aprendendo a estudar muito com o ChatGPT e eu fiz uma... Esse cara Você acredite ou não, esse podcast não é nada programado. Não, tá? Mesmo. Você acredite ou não. A gente senta aqui, hoje nós sentamos aqui no estúdio e falamos, vamos falar de quê? É para trazer do que está dentro do meu coração. Sérgio propôs aqui o assunto da guerra, que ele está atento, está ligado lá dentro da Colorado e tudo. Está sofrendo na pele. E muito. Direto na pele. Nós somos meio que indireto. O Sérgio é direto. A embalagem do leite que ele produz lá subiu 30%. Então, isso é diretamente. E eu acabei de perguntar para ele exatamente a pergunta que você fez. O quanto a guerra influencia no agro. Ele nos deu 5 pontos e nós tocamos praticamente em todos. Ele nos deu que a influência está na commodity, né? Que o agro produz commodity. Ele nos deu a preocupação dos fertilizantes, que você tocou. Na logística, que é o preço no câmbio e na demanda global. Os 5 pontos que ele enumerou aqui, ó. Você vê que nós estamos quase igual o chat. Nós não estamos bobos, né? E aí, ótimo, Ricardo. Porque isso é a vida diária. Quantos o gestor tem influência direta? Nenhum. Né? Quantos? Não, ele direta. tem. Indireta ele tem, direta nenhuma. Por exemplo, câmbio. Eu não vou conseguir fazer nada com o câmbio. Demanda global. Demanda global, não vou conseguir fazer nada. Logística. Logística, eu tenho que atuar para viabilizar a minha logística interna. Exato. Perfeito. Imagine nós que temos que entregar leite em São Paulo se a logística for alguma dificuldade de não ter diesel. Nosso produto vai... Isso. Fertilizantes. Estocagem e usar melhor, saber como usar, né? Estocagem correta, usar o meu saldo, aplicar na hora correta, dividir as aplicações, porque por mais incrível que pareça, a gente fala, cara, vou jogar tudo uma vez que eu diminuo, cara, o aproveitamento é menor. Então, às vezes, o cara tem que picar o que ele vai jogar de adubo em mais vezes para o aproveitamento ser melhor, já que eu tenho menos adubo. Então, olha como tem coisa para ser feita. E olha só, como a agricultura de precisão é importante. O cara vai jogar o fertilizante, vai fazer tudo. Não, vou jogar aqui 200 hectares, tantas toneladas por hectare, ou vou fazer
por talhão, com mapa Opa, de solo. isso me As coisas fez- vão conectando, Isso entendeu? me fez lembrar uma coisa. Nós falamos com muita gente da cadeia de confinamento e muita gente da cadeia do leite, do agropecuário, e tá aí uma oportunidade para os dejetos Opa! enorme É. para você diminuir a nossa dependência. Pode. Cara, talvez aí está um biodigestor, uma É. utilização de uma compostagem enriquecida. Olha as oportunidades. Isso você pode fazer aí dentro da sua propriedade. Exato. Né? Você que tem esse material fala assim, eu tenho um monte de lixo ali atrás. Meu amigo, É. um monte de lixo, de Vira folha, adubo. virou um monte de luxo, porque na realidade, numa operação dessa, você pode até ganhar dinheiro fazendo luxo com aquilo que por muitos anos se chamou de lixo. Boa, boa. É dejeto virando insumo. Mas, meu Deus, direto amônia, direto na veia. Muito Você acha bom. que tem algum confinamento que ainda não aproveita a compostagem, Valinho? Muitos, Caramba, que É loucura, hein? muitos. Tá perdendo uma boa parte Lá da na picanha. Colorado, vocês usam 101%. 101% e estamos num Vira projeto para energia, melhorar. vira fertirrigação. Fita O fértil e sólido irrigação. lá, Sérgio. A gente usa Joga no todo no esparrador. plantio da laranja e todo ele nas terras de agricultura para melhorar a produtividade e a gente melhorando a cada ano. Ainda temos muito para fazer, mas a gente está até modernizando o nosso pasto. Você vê, numa época de crise dessa, nós estamos melhorando o aparelho que prepara a nossa compostagem para que ela seja melhor, porque nós estamos vendo o ganho que vai ter isso lá na minha Direto, né? menor dependência de fertilizante. É. Nós acabamos de comprar um equipamento agora para fazer uma compostagem boa, porque isso faz diferença. Exato. Fazer a operação da forma correta. É isso que você, gestor, às vezes tem que fazer. Você tem que ter coragem de falar, cara, eu estou fazendo, mas é uma meia boca tão ruim que isso aqui não está pagando a conta. E Eu eu vou ser acho bem, que- eu vou ser bem, desculpa os termos, né? Tá desculpado. A bosta do seu boi, a bosta da tua vaca não é uma merda, é um ouro, é uma joia. Se bem Mas trabalhada, Eu já ouvi confinadores me afirmar que teve ano que ele ganhou mais Mais dinheiro dinheiro. com a bosta do que com a carne. E há quem 3, tá 4 Eu anos já atrás, ouvi. isso deve ter acontecido. Eu já ouvi. Não, e quem tá fazendo a Que é o conta ciclo do boi, de né? quanto elimina de compra de adubo para talhão de terra é um negócio absurdo. E não sabe? é só isso, Mas né? infelizmente é pouca gente, Ricardo. Quando você olha no universo inteiro, quem tá mais... É por isso Cara, é que a incrível, né? tecnificação vai ser um fator de sobrevivência. Sempre Não tem total, dúvida disso. total. Né? Então, quando o cara tecnifica, ele começa a olhar para tudo. O cara que não tecnifica tá olhando só pro bicho, pro animal. É. Né? E aí ele começa, Você começa imagine- assim, coitadinho do outro. Não é, ele não tomou as decisões certas. Você imagina o impacto, né, de uma cadeia logística aí que ainda trata os dejetos como apenas um resíduo contaminante, né? É, tá A doido. oportunidade é gigantesca. Contar uma curiosidade para vocês aqui. Eu tive a oportunidade de ir na Bolívia e estive numa fazenda que tem um confinamento muito grande. Você acredita que ele joga o esterco do boi num buraco? Acredito. Porque não compensa pela qualidade da terra que ele tem. É. Ele tem uma terra num nível tão alto de fertilidade, de fósforo, de tudo, que ele fala, não compensa. O Nossa. trabalho que eu vou ter de jogar, o efeito que eu vou ter de jogar na minha terra é mais caro. Mas eu acho que ao longo dos anos, isso na própria terra dele deve Eu não entrei porque em matéria detalhe. orgânica é algo que se É, você isso repõe, aí. ela some. Eu não entrei em detalhe porque ele podia produzir e vender, né? É, A minha é boa, mas isso eu às ia vezes a do falar. outro lado ali não é, eu vendo para ele. Mas cada um com seus Eu- quadros. eu- Só uma curiosidade que Só me veio mais na uma cabeça curiosidade. Eu adoro visitar a Ceasa aqui em Campinas. Que é o Ceasa, centro, que é o verdura, centro de fruta. alabastecimento de tudo, de Matéria tudo. orgânica de tudo, alta tudo, qualidade. tudo. Nossa senhora. Hoje, os restaurantes são proibidos de doarem a comida que sobra. Então, essa comida que sobra, tem umas empresas que pegaram Recolhe. pega a senha, como diz o Papo Marçal, É, e eles pegam essa comida e eles fazem a compostagem, essa comida vira adubo para a planta. E vai ver o preço. E aí eu fico comparando, puxa vida, quanto de esterco poderia estar aqui, porque o esterco bovino tem uma valorização para jardinagem absurda. É. é por causa da questão de fibra, né? Muito- Então um cara desse joga fora uma coisa que podia ser um outro negócio. Mas as pessoas têm medo do outro negócio. E olha só, né? Né? Não viu necessidade de Fazer o quê? investir, não quer É, investir, né? A Decisão. a ideia nossa de trazer essa conversa da guerra é porque talvez a guerra vai te obrigar a mexer na merda. Exato. entendeu? Boa, boa. A guerra vai te colocar num lugar que você fala, rapaz, eu tenho algo aqui que pode substituir parte do meu mineral
do meu adubo É. mineral, né? Eu posso fazer alguma coisa orgânica, né? Então, assim, e a pegada disso está muito grande. Então, assim, isso só depende de você. Tem coisas sobre o preço de commodities, talvez não esteja na nossa mão. Mas se você para de ser tão dependente e começa a melhorar a sua produtividade, você talvez sobreviva a um momento de crise. É isso que é gestão. É você olhar as oportunidades e falar, vou pôr foco aqui. Eu vou pôr importância aqui. Eu vou trazer meu time e vou contar o que está acontecendo. Não é hora da liderança se afugentar dentro de casa e chorar. Não. É a hora de você falar, cara, eu tô aqui. Qual é a sua ideia? Qual a minha ideia? Quais as opções? O que é que faz sentido para nós agora? O que é que não faz? O que é que pode deixar para o próximo ano? Qual é o investimento que eu vou ter que cancelar esse ano? E é duro falar isso, mas a gente às vezes tem que cancelar investimento, lógico. porque nós precisamos primeiro ter fluxo de caixa. Nós precisamos ter... O fluxo de caixa, pessoal, é o oxigênio que uma empresa respira. Sem fluxo de caixa, a empresa pode quebrar mesmo com capital. Perfeito. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. E quem faz isso? Você que está aí nos assistindo, você que é gestor, você que é dono, você fala, cara, qual é a ferramenta que eu posso usar? Uma das ferramentas é conhecimento. Exato. É dividir conhecimento. É sentar numa reunião, fazer um ritual, como o Ricardo falou, chamar o time e falar, pessoal, aqui nós vamos ter um problema. Qual é a ideia? Como é que a gente pode superar? Olha, eu vou dizer para você, se você valorizar o time seu que está aí, pode ser que você vai ter acesso a informações que você, às vezes, achava que só existia nos melhores consultores. Mas o cara que está aí dentro, ele precisa ser ouvido. É a hora de sentar com o time e falar para onde vamos, com que velocidade vamos e quando é que vamos chegar lá. Mas vamos provocar esse final de podcast nosso aqui para uma coisa positiva. Tá acabando, Ricardo? Tá. Nossa, tá tão boa. Eu não vi nem a ligação de retorno, Mas nem do Netanyahu, eu nem do Trump. Vamos pedir o João, mas o seu Eduardo, para ver se... Às vezes o Trump ligou para eles. Pode ser. Né? Ele tem menos Chama os liberdade meninos com o lá. Valês. É, primeira Eles vez. têm mais liberdade com o João. Falou, João, atende o homem aí, passa para nós. Ô, Gudionotti, se eles ligar para você avisa nós aqui. Mas veja bem, eu não tenho certeza se essa frase é do livro A Arte da Guerra, eu não tenho certeza. Mas eu guardo uma frase comigo há muito tempo que ela é muito inteligente e, infelizmente, necessária. A frase é a seguinte: a guerra é necessária, mas ai de quem a provoca. Perfeito. Tá na minha cabeça que ela é do livro A Arte da Guerra, lá do Tissu, lá, né? Do Tissu. É um livro fora do comum. E tempos difíceis, né, foram os que mais fez o globo evoluir. Né? A humanidade toda, infelizmente eu falo isso com muita dor, né? Porque a gente tem dois caminhos para escolher para nos evoluirmos, né? Para nos tornar uma pessoa melhor. A dor ou o amor. E, na maioria das vezes, o ser humano, não me excluo, escolhe a dor para evoluir. Só percebe na dor. E Papai do Céu é muito sábio, né? Ele é pai. Se você vê um filho seu fazendo algo errado, você o corrige. E, às vezes, a corrigenda vem de uma bronca, de uma chineladazinha bem dada na bunda, um castigo, né? Senta aqui nesse banco e fica aqui de castigo. Então, tudo que nós estamos falando aqui tem que ser levado para o seu aprimoramento de liderança e de gestão. Né? Pegue esses pontos que o Sérgio trouxe tão bem pela vivência dele lá no dia a dia, pegue os pontos que o Valia trouxe de raciocínio, para a gente avaliar, analisar e pensar, e traga para o seu positivismo. O que eu mais quero que esse podcast atinja, quando eu falo eu, não é egoisticamente, mas eu sei que vocês dois também é o mesmo desejo, é que as pessoas entendam que momentos difíceis têm que ser analisado, sentado, pensado, programado e agido. Né? Vamos agir. Então, reúna com a sua equipe, se você está preocupado, como o Sérgio colocou, né, o alerta, reúna com a sua equipe e faça um plano de ação para a economia, para gerar melhores resultados, para a sua equipe se sentir mais segura, né, Sérgio? Fala, poxa, o meu líder veio aqui, nos deu a mão e falou, moçada, estamos juntos, nossa fazenda vai crescer nesse momento, ela vai crescer, e isso é possível, não é, Sérgio? É possível. Eu acho que é perfeitamente possível. Ela pode não gerar grandes receitas num ano difícil, mas momento. Ela precisa crescer em estrutura. Em ações, em gestão, né? Em união de equipe.
as pessoas se sentirem protegidas, falar que não vai faltar eu tenho uma frase do seu Alberto Schlatter, que eu acho linda a frase dele. O Alberto Schlatter é um produtor no Mato Grosso, Mato Grosso lá de Chapadão do Sul. Mato Grosso do Sul. O dia que um colaborador meu passar fome, saiba que eu estou passando primeiro. Exatamente. Acho linda essa frase dele. Né? E é claro que a fome é o significado de qualquer necessidade, mas eu achei forte e linda essa frase dele. Ô, Ricardo, vou aproveitar para você que nos ouve, nos assiste, nos reporta. Tem muito colaborador passando fome de conhecimento, porque você, líder, não acordou ainda para dividir o seu prato. Essa fome tem várias derivadas. Essa fome é a que mais mata dentro das nossas propriedades. Boa, Sérgio, gente muito bem gabaritada que não divide com o seu time nada que aprende. Então, assim, não seja o esfomeado que come tudo sozinho. Divida essa nossa... Famosa... né? Titãs, né? Você tem fome de quê? Fome de quê? Você foi numa conversa com o Cabral, com o Marcelo Cabral. Eu estava falando da fome do mundo. Ele falou assim, você tem fome de quê? Tá aqui, Sérgio. Ó. Eu printei quinta-feira, há 2 dias atrás. Boa noite, Ricardo. Queria uma ajuda sua. Estou procurando um serviço de caseiro. Minha função é vaqueiro e minha véia na cozinha. Estou no lugar que não estou aguentando mais o gerente. Ele é muito ignorante. É isso aí. Mas, obrigado por ter lido isso, porque quando eu vi você falando, e nós estamos aqui incentivando as pessoas a chamarem a sua equipe, você está chamando a sua equipe para passar segurança e não pânico. Exato. Presta atenção. Porque outro erro que eu vejo. É um alerta. Para falar. Não é um desespero. E outra, a forma como que a pessoa fala, eu não vou controlar o que o Ricardo entende, nem o que o Sérgio entende, mas a forma com que eu falo vai ajudá-los a entender o que eu preciso que entenda. Como? Agora, se eu chego aqui gritando, agora acabou a bagunça, acabou a palhaçada, acabou isso, acabou aquilo, Estamos assim... em tempo difícil. Cara, o cara vai pedir demissão de você. Né? Então, nós estamos no tempo de entender as pessoas como pessoas. E não, mas eu sou assim. Se é assim, muda. Você vai ficar sozinho. Muda. Eu sou assim, muda. Então, é o momento, eu acho que é um grande momento de aprendizado pela dor, até para treinar comportamentos de liderança. Liderança não é papel escrito, liderança é comportamento. Boa. Você pode ser o melhor cara lá em Harvard. O que vai determinar se é líder ou não é a forma como que você faz, não é só o que você faz. Né? E 90, eu não vou pôr número porque seria leviano, mas o que eu vejo na grande maioria dos casos é um erro na forma da comunicação. Eu não deixo ninguém falar, eu que vou falar, eu vou impor. Se você impuser, ninguém vai fazer. Se as pessoas se conscientizarem que é papel delas, elas vão te ajudar. Eu gosto dessa pegada aí que a gente está encerrando, porque nós estamos falando aqui, se tudo na vida era importante, a capacidade de substituir a palavra tarefa por compromisso, neste momento agora, ela faz ainda mais impacto. Ou seja, quando as pessoas assumem o compromisso de fazer, de cuidar da saúde financeira, dos estoques, das reservas, das aplicações, da saúde dos animais, dos destino correto, o compromisso, elas executam. Mas se você é aquele líder que só cobra a tarefa, meu amigo, o momento agora vai te levar de vez para fora da propriedade. Vamos pegar como lema no nosso podcast? Boa. E provocar isso. Mude o termo tarefa por compromisso. Eu tenho falado isso em todo lugar que eu falo, sabe? Cuidado com as palavras, Muito sabe? bom. E eu recebi aqui também, Ricardo, de uma fazenda que eu fiz um trabalho em dezembro, e ele mandou assim que a carregadeira do confinamento ficou para fora. Por 3 dias não guardaram a carregadeira. E que foi alguém que viu e não era o responsável pela carregadeira e falou pro gerente, a carregadeira tá ficando para fora. Aí ele falou assim, não, mas o seu papel aqui é fiscalizar também. Né? Aí ele perguntou para mim se ele fez bem. Falei, não, péssimo. Não é fiscalizar, o seu papel é me ajudar. Quando a equipe se sente fiscalizada, ela não vai reagir bem. Ela vai ficar bonitinho no escritório e vai um ferrar o outro lá fora. Quando a equipe se sente parte, está ajudando, todos vão ajudar sem se sentir ofendidos. Talvez né? O que você está... Sabe? E eu gostei do feedback. Show. Tem um áudio aqui do feedback que me emociona, sabe? Ele falou assim, cara, como que eu não percebi isso? E outra, e ele foi lá e mudou. Chamou a turma e falou, não quero fiscalização, quero ajuda. Cuidado.
talvez o cara que pediu a fiscalização aí pode ser o Donald Trump. O que ele tá afim é de provocar uma guerra. Então, Mas uma não era, guerra, coitado, uma era guerra, boa intenção, nesse caso. uma guerra dentro da equipe da base, onde você coloca todo mundo. Você é fiscal dele, você é fiscal dele. Não, Não. você está comprometido a fazer o que precisa fazer. Isso. Então, assim, o que nós não precisamos é que a guerra de fora venha para dentro da nossa propriedade. Exato. E em muitas situações a gente vê uma guerra silenciosa acontecendo, Boa. onde as pessoas estão ali, que não é o caso dessa daí, mas assim, ao invés deles virem para colaborar, que nós gostamos tanto dessa palavra, né, colaborativa, né, a gente vem com a ideia do gaivota, né, o cara que sobrevoa, dá um monte de tarefa, e aí daí a pouco ele passa para ver se está tudo feito, quando nada tem uma feito, ele pousa, come o toco de todo mundo, vira, vai fazer outra coisa. Então, assim, o que nós não precisamos é de gerente gaivota, sabe? Isso, boa. Precisamos tomar muito cuidado, porque a gaivota, ela dá uma voada, caga na cabeça de todo mundo e vai embora. E você E o voo fica dela lá... é muito curto. Então, o que eu não gosto é de consultor gaivota, Boa. ou pombo, ou gerente pombo, que só tá ali para dar cagada. Isso não ajuda. Muito bom. O diretor, o gerente, o colaborador, ele tem a obrigação de chamar a atenção de algo que está errado, mas de uma forma produtiva, Muito porque bom. senão ninguém fica ali. É o tal do compromisso e não da tarefa. Boa. Posso boa. usar esse termo, gerente pombo, nas minhas palestras? Mas Eu muito uso. bom, hein? Eu falo isso muito. Eu vou botar um pombo cagando. Muito bom. Eu vou pedir o chat GPT para fazer o slide para mim. Põe um pombo gigante cagando na cabeça da turma. da turma dos Depois você trabalhadores divide com lá. a gente os dados, vamos padronizar o gerente. E põe, Eu uso isso muito, o viu? pombo com o rosto humano e um bonezinho. Você é gerente pombo, meu amigo. Se coloque aí. Porque se tudo que nós não precisamos agora é mais alguém para vir, nós precisamos de alguém que vem nos aconselhar, nos direcionar. O bom diretor, o bom gerente, o bom líder, ele dá direcionamento. Isso. Ele não quer ser amado, ele não quer ser aquele cara que Não. todo mundo bate palma. Ele quer ser respeitado pelas entregas que o time faz. E o Isso é contrário, importante. do gerente pombo, o que é? É o gerente águia? Eu acho que é o águia, que vem na minha É o cabeça. cara que águia. olha né? em cima Alto, e olha foca longe. nas coisas que precisamos fazer e faz coisas pontuais, Boa. mas muito bem guiado. Então você é um gerente pombo ou você é um gerente águia? Tá aí, ó. Ainda Principalmente tem a águia que Olha que legal. quando ela sente que ela tá declinando, ela vai pro... que é vai pro o que morro, nós tira estamos as próprias trazendo aqui. penas, faz... Que é o Faz a quebra sua o conhecimento, reavaliação. que é o conhecimento contínuo. É. O gerente águia é o cara que, sabendo que ele chegou num pato, ele fala, agora eu preciso melhorar. E ele procura o conhecimento contínuo. É isso. Nessa operação de guerra que nós estamos agora, e aí falando da guerra do Irã, da guerra da Rússia lá, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós precisamos olhar e falar, cara, isso vai me impactar. Como é que eu preciso ser melhor Isso. para que isso não destrua o meu time? Essa era a ideia de trazer essa pauta. E o que eu estava Bacana, pensando perfeito. aqui, para a gente agora ir para os finalmente, nós fazemos parte de uma cadeia produtiva. Toda cadeia produtiva ela tem o mesmo desenho. Começa na pesquisa, desenvolvimento, vem para a produção. Produção, transformação, distribuição ou exportação e chega lá no consumidor. Nós que atuamos na produção, nós não temos para quem repassar, porque nós vendemos commodity. Quem produz soja, milho, cana, o que seja, né, não vai ter como repassar. O resto da cadeia já repassou o custo da guerra. Então, o posto de gasolina já repassou, o cara que vende o fertilizante já repassou, e não é por mal. O cara fala assim, a gasolina aumentou, o cara, né, ainda tinha estoque, mas ele não sabe se ele vai conseguir repor o estoque dele, porque ele não sabe quanto vai custar, né? Então, na cadeia produtiva, o produtor não tem para onde repassar. Ele não manda no preço final do produto dele. E ele escolheu trabalhar ali. Então, tem que saber disso. Sabendo disso, ele tem que tomar as decisões internas. Né? Ele tem que tomar as decisões internas, que é tudo isso que nós conversamos aqui. Boa. Você é o único que não vai ter para quem repassar. Então, bicho, o dever é de casa. Dever de casa. Tá aí. O Alias deu alerta. Né? Valeu. Leve para você. Muito bom. Antes de ir pro livro, mais uma vez agradecer você que está nos ouvindo, você que está aí, acompanhou esse episódio até aqui. Compartilhe, tá? Curta, vai lá, ativa o sininho. Comece a seguir a gente no Spotify, para o aplicativo do Spotify entender que é um podcast importante. Se você gostou, se você não gostou, vai lá, comenta com a gente, põe aí o seu ponto de vista, o que você Feedback. gostaria Muito bom. que fosse tocado aqui o assunto, que você acredita que possa fazer parte aí do seu dia a dia, do seu trabalho. Porque o grupo Ser, formado por esses 3 seres humanos aqui, o Sérgio, o Eduardo e o Ricardo,
está cada vez mais se transformando em geradores de informação, geradores de formação, né, Valesa? Despretensiosamente, a solicitação desse jovem que está aqui à minha frente, o Eduardo, que nos ligou, né, Sérgio, falou, vamos escrever um livro. E aí nós nos juntamos, e hoje nós já temos 4 trabalhos, e o livro não saiu ainda, né? Mas vai ser publicado sair. os audiobooks todo agora, né? Os e-books, né? Na da nossa comunidade, tem o né? e-book. Hoje, Comenta aí da nossa olha, comunidade. hoje o Grupo Ser, que era para ter um livro só, ele já tem uma agência de marketing, né? Com muito orgulho. Nós temos a GPS Agro Digital. Muito Nós boa. temos esse excelente pessoa. produtaço aqui que eu amo, que é o nosso Sercast, Que foi o leva começo de informação, tudo, né? foi o começo de tudo. Nós fazemos palestras juntos, nós 3, né? Em empresas que nos chamam, que foca. E agora temos a nossa filha mais nova, que é a nossa Comunidade Crescer, que é uma aula toda segunda-feira na plataforma digital, comunidadecrescer.com. Aula ao vivo, hein? Tá lá. Eu vou pedir para depois. Nós não estamos colocando, nós temos que pôr a logomarca dos 3 aqui. Nos ó, próximos da vai GPS, aparecer. da Verdade. comunidade e do Boa. podcast, botar as 3 Ô, aqui. Ricardo, mas são aulas ao vivo, nós vamos estar lá, né? Isso aí, Não é só aulas gravada, não. toda segunda-feira às 19 de Brasília, tá? Nós 3 lá dando uma aula, cada dia um é o responsável, os outros 2 apoiam para ficar, né, a responsabilidade de cada um. Essa aula fica gravada no aplicativo e na plataforma. Quem não conseguiu a participar do ao vivo, e o ao vivo é o mais gostoso, né? É muito mais bom. gostoso. No final tem um participativo, bate-papo, uma Isso. roda de... Interação. né? Uma coisa que às vezes a gente deixa passar, que está tendo uma interação maravilhosa, que é o grupo dessa comunidade. 24 horas, tem gente que coloca mensagem lá, ó. Tem gente que coloca mensagem lá, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, o cara tá pondo mensagem lá, que é o Eduardo. E é um grupo exclusivo, Sérgio, né? Sérgio Só da coloca- comunidade, é muito Sérgio bom. sempre E responde. é um os contato meninos, direto né? lá, né? Que a gente pode estar mais próximo de você, É. em qualquer lugar. Tem gente da Nova Zelândia, na última aula tinha Nova Zelândia, Bolívia, tem Paraguai. Argentina, tem Argentina. Paraguai, Que legal, né? Muito bacana. tem do Brasil inteiro. hoje É já uma tamo- riqueza aquilo hoje- ali. Hoje nós já estamos aí com 300 e tantas pessoas lá dentro da comunidade. É muito, muito feliz de falar dela. É, muito bom. Então, o nosso grupo está crescendo, né? Nosso grupo está se tornando cada vez mais forte. Isso me deixa muito feliz mesmo. Eu tive que fazer um esforço extra para estar aqui. Exato. E o que me traz, a minha irmã me ligou e falou, mas você vai gravar o podcast? Eu falei, vou. Vou porque eu aprendi com meu pai que a responsabilidade é a coisa mais importante do ser humano. Eu falo isso porque, você sabe, a minha esposa estava né, com um problema de saúde, está hospitalizada, deixei ela no hospital, mas estava muito bem Graças acompanhada. a Deus tá Os bem. irmãos estão todos lá, a mãe, o filho, está todo mundo lá, então está tudo em ordem, ela está Sob melhorando, controle. sob controle. Mas a responsabilidade de assumir, né, Valias? Nós conversamos isso na última aula da comunidade, das pessoas que às vezes não querem ir, né? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu tenho que pagar. Olha, o valor foi tão discutido para ser um valor acessível. O tempo é questão de prioridade, né? Se o Sérgio pudesse escolher, ele estaria lá com os filhos dele, com a esposa dele, curtindo o sábado, passeando, almoçando na casa de um amigo, fazendo um churrasquinho. O Valia a mesma forma. O Valia... Estaria na Que hora casa que você do chegou Valias hoje? fazendo churrasco Não, com ele. que hora que você chegou hoje? Em casa? De Minas. Essa noite passada? É, Cheguei quase meia-noite. quase meia-noite. Que hora que você me pegou hoje cedo lá no apartamento? Antes das 8, né? 7h30, né? Que hora, né? 6h30 você estava me mandando 6h30 mensagem. nós estávamos conversando. Chegou morto ontem de viagem, chegou meia-noite. Nós conversamos ontem, meia-noite Ah, e 10, É. e hoje é 6 É. e pouco já começou, né, E não Ricardo? estamos aqui nos Não é cobrando, não, vangloriando, é bom demais. nem cobrando. É Eu só acho importante colocar isso. Educando as pessoas para valorizar e é. cuidar do tempo. Priorize. Prioriza. E não meça esforço. O Ricardo tocou num assunto legal, cara. Não por ser eu. Ontem eu viajei 600 km de carro, Não é? né? E assim, cara, e eu falei, nossa, amanhã eu vou estar arrebentado. Ou seja, no mínimo 7 horas dentro do carro. Mas quando a gente acorda por um propósito mesmo, eu falei, puta, eu vou estar com aqueles caras lá o dia inteiro, é bom demais na conta, cara. Né? E a comunidade é isso, É. sabe? Eu não consigo não entrar na aula de vocês. É muito bom, cara. Eu, muito inclusive, bom. quero propor uma coisa para nós dois aqui, porque... Vamos dar um Starlink para ele de presente? Ele tá andando demais. Você paga...
É 700 reais. Você paga os seus 350? Eu faço Ô, metade. gente, Pronto. deixa eu fazer uma campanha aqui. Ganhou uma Starlink. Me ajude Quanto aí, valia? por favor. O Ricardo, Comprou bem, parabéns, obrigado. o Ricardo, ele é no 220, ele é conectado o tempo inteiro. Aí ele liga, eu não atendo, que eu tô na estrada. Ele fica uma onça, agora ele quer me dar Starlink, eu não Não, vai quero. pôr você. Aí eu mando um áudio pra ele assim, você não tem Starlink? Se você tivesse, você me atendia. O Starlink podia patrocinar o nosso podcast. Liga pro Elon Musk aí. Elon Musk, good or not? Do Muito you have bom. Starlink for us? Quem sabe a gente consegue. Eu Mas sei. Muito bom. essa guerra digital é outra, viu? Porque É nós outra. estamos numa hora nós podemos falar sobre cobertura de satélite, porque as fazendas estão ficando numa situação bem complicada. Ótimo Opa, tema. Só ótimo para tema, trazer para a Sérgio. guerra aqui de novo. E só lembrando, viu? O Ricardo estava numa missão no Mato Grosso, um Nossa. ciclo de palestra lá da Acrimate, fantástico. Legal demais. E aí, uns 3 ou 4 dias, não conseguiu acessar a internet. Eu achei bom demais. Falei, cadê Starlink? Muito bom. Vamos lá, pessoal? Livro. Tem Tem livro? livro, Ó, Sérgio? pô, temos livro e tem tudo Sempre a ver. Tem, sempre tem. Tudo a ver, ó. Vou mostrar Esse eu aqui não para conheço, vocês hein? aqui, ó, um livro fantástico, fininho para você ler. Nós Facinho. gostamos de trazer coisas que você come como uma pílula, né? É. O poder de delegar. Você Ah. imagine a situação que nós estamos vivendo agora, né? Se você não delega nada aí na sua propriedade, você quer fazer tudo sozinho, possivelmente não vai dar certo. E eu queria que você fosse lá no nosso Instagram, fizesse comentário para você poder ganhar esse livro de presente autografado pela gente, com tanto carinho que a gente faz isso, né? E aqui tem alguns comentários, né? Delegar é a principal habilidade da gestão eficaz. Olha só. Boa. Delegar é a principal habilidade da gestão, que é o que nós pregamos aqui. Então, eu queria que você tivesse acesso a essa literatura aqui, com presente aqui do nosso Sercast, recebendo aí na sua casa inteiramente. Para isso, você precisa lá entrar, marcar 3 amigos no nosso Instagram, fazer um comentário, para que nós vamos mandar sem nenhum custo para você essa obra-prima sobre o momento e a capacidade da liderança de delegar. Ó, tema ótimo para aula, hein? Da comunidade. A maior dificuldade que o gestor tem é delegar. Tá aí. Boa. Vamos Excelente esse tema para uma programa. aula da comunidade. Seria isso, meus Vem amigos. cá. Tô bom. Ó, quer ganhar esse livro? O Sérgio já te orientou como. Vai lá no nosso Instagram, o grupo.ser. Você vai achar a capa desse livro lá postado. Comenta sobre esse episódio que você ouviu. Marca 3 pessoas. Esse livro vai chegar na sua casa se você foi o escolhido. É o único podcast que oferece, que entrega em casa 2 livros por mês. O nosso episódio sai quinzenal. De 15 em 15 dias sai o nosso episódio. Autografado com nosso autógrafo, com muito carinho. Você vai receber na sua casa esse livro para você aprender a delegar ao invés de delargar. Muito Bacana. bem, Sérgio. Muito bem Boa. escolhido. Não, nunca Muito bem, esqueça muito bem, muito bem. que a ideia desse podcast nosso aqui foi de trazer um sinal de alerta e não de desespero. Boa. Isso. Com Fechou isso, bem. eu termino a minha fala aqui agradecido demais por trazer um tema que vai impactar e pode definir a sobrevivência de muitas empresas se a gente não delegar e simplesmente achar que isso aqui é algo bobo. Não é algo bobo, é importante pensar nas estratégias nesse momento. Isso Ok? aí. Parabéns, Bacana. finalizou bem, obrigado. Muito bom. Muito bem, muito Tamo bem. aqui. Obrigado, meus amigos. Tamo Tchau, junto. obrigado! Valeu, gente. Bom demais.